Glória a Deus, Deus abençoe todos vocês, amém? Que bênção, bênção mesmo. Que experiência tremenda nós juntos lendo essa palavra, amém? Glória a Deus, Deus abençoe você e guarde você e toda a sua casa. Sempre estou orando por você, tá bom? Estamos juntos nesse propósito aí, a vitória é nossa. Hoje nós vamos ler Atos capítulo 8 ao 10. Atos 8 ao 10. Atos capítulo 8. E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. Todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo esforçava-se para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres ou jogavam na cadeia. Aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Felipe foi até a capital de Samaria, anunciava Cristo às pessoas dali. As multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. O espírito mal gritando saíam de muitas pessoas e muitos coxos paralíticos eram curados. E assim o povo daquela cidade ficou muito alegre. Morava ali um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás fazia feitiçaria entre os samaritanos, e o que havia deixado muito admirado. Ele se fazia de importante, e os moradores de Samaria, desde os mais importantes até os mais humildes, o escutavam com muita atenção o que ele dizia. Eles afirmavam: este homem é o poder de Deus, ele é o grande poder. Eles davam atenção ao que Simão fazia, por durante muito tempo ele os havia deixado assombrado com as suas feitiçarias. Mas eles acreditavam na mensagem de Felipe a respeito das boas notícias do reino de Deus, a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres, e também o próprio Simão também creu, e depois de ser batizado acompanhava Felipe de perto, muito admirados com os grandes milagres e maravilhas que faziam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não tinha sido descido sobre eles, sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles, e assim eles receberam o Espírito Santo. Então, Simão viu quando os apóstolos punham as mãos sobre as pessoas, Deus dava a eles o Espírito Santo. Por isso, ofereceu dinheiro a Pedro, a João, dizendo: quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser a mão sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. Então Pedro respondeu: que Deus derrame sobre você o seu dinheiro, que Deus mande sobre o seu dinheiro, que Deus mande você e o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se e deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que o perdoe por essa má intenção. Vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel. E vejo também que você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peça ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada como disseram. Depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram para Jerusalém. No caminho, eles espalhavam o evangelho em muitos povoados de Samaria. Um anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se, vá para o sul pelo caminho que vai a Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe aprontou e foi no caminho. Ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto, funcionário tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo lhe disse a Filipe:
Chega perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu perto da carruagem, ouvindo o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: o senhor entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se ao lado com ele na carruagem. A parte da escritura sagrada que o funcionário estava lendo era esta: era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda, como cortam a sua lã, ele não disse nada, foi humilhado, foram injustos com ele, ninguém poderá falar a respeito dos descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando? Isso, é dele mesmo ou do outro? Então, começando com aquela parte da escritura, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Quando estava viajando, chegaram ao lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água. Será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Quando eles estavam saindo da água, o Espírito Santo levou Filipe embora. O funcionário não viu mais Filipe, porém continuou a sua viagem cheio de alegria. De repente, Filipe se encontrou na cidade de Azoto e seguiu viagem anunciando o evangelho por toda a cidade até chegar em Cesareia. Atos capítulo 9. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esse documento, Saulo podia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens como mulheres. Na estrada de Damasco, quando Saulo estava perto daquela cidade, de repente uma luz vinha do céu, brilhou em volta dele, ele caiu no chão, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. E o homem que estava viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviam a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão, abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava ali um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: estou aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se, vá até a casa de Judas na rua direita e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs a mão sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de toda a maldade que fez em Jerusalém, como os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização do chefe do sacerdote para prender todos os que adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus e aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui, e o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, uma coisa parecida como escama caiu dos olhos de Saulo, e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado, e depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus na sinagoga, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam:
Não é este o homem em Jerusalém que estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente ao chefe dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e a prova que ele apresentava de que Jesus era o Messias era tão forte que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade de noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo se puseram dentro do cesto e desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém, tentou ajuntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos, e ele lhe contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém, e pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ele ficava cada vez mais forte, crescia em número. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar um povo de Deus que morava na cidade de Lídia. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante e arruma sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem, ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles os levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando o vestido e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida ajoelhou-se e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou pela mão, ajudou-a e a ficar em pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e entregou a ele viva. A notícia a respeito disso espalharam por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias na casa de um curtidor de couro chamado Simão. Atos capítulo 10. Na cidade de Cesareia havia um homem chamado Cornélio, era comandante de um batalhão romano chamado Batalhão Italiano. Ele era um homem religioso. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muito os judeus pobres e orava sempre a Deus. Um dia ali, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que chegou perto deles e disse: Cornélio. Ele ficou olhando para o anjo com muito medo e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: Deus aceitou as suas orações e a ajuda que você tem dado aos pobres, e ele não esqueceu de vocês.
Agora mande alguns homens até a cidade de Jope para buscar um homem chamado Simão Pedro. Ele está hospedado na casa de outro Simão, um curtidor de couro que mora na beira do mar. Quando o anjo foi embora, Cornélio imediatamente chamou 2 empregados e um soldado que estava ao seu serviço, que era um homem religioso. Cornélio contou a eles tudo o que havia acontecido, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, ao meio-dia, subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu os céus abertos e uma coisa parecia com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquilo havia todo tipo de animais, de 4 patas de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante, mate e coma. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considerava suja ou impura. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes em seguida. A coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento o homem que Cornélio havia mandado já tinha se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estava na porta dele. Estava na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso algum homem chamado Simão está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aqui 3 homens procurando vocês. Agora pronte-se e vá com eles, vá tranquilo, porque fui eu que mandei eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse ao homem: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, por que vieram aqui? Eles responderam: nós somos mandados pelo comandante Cornélio, ele é um homem bom, teme a Deus e muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram no outro dia. Chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que ele tinha convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele, mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com os não-judeus, ou entre na casa deles, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber por que vocês mandaram me chamar. Cornélio respondeu: 3 dias atrás, às 3 horas da tarde, eu estava orando aqui em casa. De repente, um homem vestido com roupa branca apareceu na minha frente e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou o que você tem feito para ajudar os pobres. Mande alguém até Jope a fim de buscar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na beira do mar. Então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em vir. Agora estamos todos reunidos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer. Então Pedro começou a falar. Ele disse: agora eu sei de fato que Deus trata a todos de igual modo, pois ele aceita todos que temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Você sabe o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galileia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo.
Sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré. Ele deu poder. Jesus andou por toda parte fazendo bem, curando todos que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunho de tudo que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém. Depois mataram pregando na cruz. Pedro continuou: porém Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia e também fez com que ele aparecesse a nós. Ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos testemunha que Deus havia escolhido. Nós comemos e bebemos com ele depois que Deus ressuscitou. Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados. Quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos que estavam ouvindo a mensagem. Os judeus, seguidores de Jesus, que tinha vindo de Jope com Pedro, ficavam admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não-judeus, pois eles ouviram os não-judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus. Então Pedro disse: essas pessoas receberam o Espírito Santo como nós também recebemos. Será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? Então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo, e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias. Amém? Deus abençoe você. Paz.